sua, que originou essa nova sua agora, que é sua esposa, seus filhos. Mas vamos falar daquele Herbert Bispo lá do início. Como é que foi o relacionamento do Herbert Bispo com a sua família desde pequeno? Pô, Geri, agora você me fez voltar, né? Opa! Voltar ao tempo. Rapaz, eu sempre fui mais dessa questão casa, né? Família, né? E sempre valorizei muito isso. Só que eu vim de um lar meio conturbado, né, cara? Eu vim de um lar eu não tive muita referência, por exemplo, paterna, né? E a minha referência foi a minha mãe. Minha mãe era mãe e pai. Porque meu pai, infelizmente, ele tinha um vício, né? E o vício dele era bebida alcoólica, né? Então, quando ele bebia, cara, que por sinal bebia bastante, ele sumia no mundo e não voltava. Então, eu não tive uma referência paterna muito boa. Eu lembro que aí, uns 9, 10 anos ali, as minhas lembranças, que hoje já são cicatrizes, né? Hoje não dói mais. Mas, por exemplo, as lembranças que eu tinha eram de violências dentro de casa, dentro do lar. Eu via meu pai espancando minha mãe. Eu via meu pai estribuchando, porque entidades entravam nele ali. Claro que eu não sabia o que era, né? Depois, passa o tempo, a gente entende. Entidades estribuchando ali nele. E cara, era literalmente um inferno dentro de casa, né? E meu pai era um cara muito violento quando ele bebia. Era um super cara, mas quando ele bebia, ele transformava numa outra pessoa, né? Então, ele ficava violento com o lar dentro de casa, ele ficava violento com as pessoas fora. Então, era insuportável. E aí, quando o negócio ia para um rumo de descontrole, ele sumia. Então, ficava 6, 8 meses fora de casa. 6, 8 meses? 6, 8 meses fora de casa. Caraca, velho. E aí, quando ele aparecia de volta, mano, ele aparecia arrependido, mostrando que tá arrependido, mas aí ele voltava, quebrava a casa, mano, era uma loucura. Eu tenho uma lembrança ruim, né, que eu lembro meu pai, pô, essa mesa aqui, ela é de quina, né? Sim. E eu lembro meu pai pegando a cabeça da minha mãe, pô, e batendo na quina, assim, saca? Eu ia pra cima, só que pequeno, ele me empurrava, né? E aquilo foi muito difícil pra gente, né? A solução, cara, foi Deus intervir. Deus interferiu na minha infância, né? E foi uma loucura aos olhos humanos, porque um dia eu estava em casa com manhinha, nós estávamos assistindo televisão, estava assistindo uma novela, e a gente ouviu um barulho no quintal. Pá. Aí a mãe falou, Herbert, na Bahia a gente vai de manhã, né? Ela falou, Herbert, acho que vai chover, vai cair um toró aí. Aí ela abriu a porta do quintal, aí começou aquela tempestade, assim, que ele falou, vamos pegar as plantas. Vamos, meu filho, pegar as plantas, vamos botar no cantinho, porque vai cair uma chuva aí, que ela tinha cuidado com as plantas dela. Ah, beleza. Bora. Aí, cata a planta, não sei o quê. Daqui a pouco a gente viu um estrondo. Alto, cara, alto, mas era alto. E ela falou, Herbert, corre que vem toró. Ela me empurrou da porta do quintal, a gente tava no quintal, assim, ela me empurrou. Corre, menino, que vem chuva, vem toró. Me empurrou. Eu saí catando ficha, eu lembro que eu catando ficha. Quando eu olho pra trás, não era chuva coisa nenhuma, gente. O oiteiro da casa, o outeiro tinha desabado. Meu Deus. Eu só vi a cabeça da minha mãe lá de fora, de manhã lá de fora, assim. Caiu tudo sobre a casa, o paredão. A gente morava num lugar acidentado. E foi aquele desespero. E meu pai não estava em casa. E eu lembro que era uma porta de madeira azulzinha, assim, com veneziana e tal. E eu gritando, a gente morava próximo ao final de linha, né, de ônibus, assim, né, terminal de ônibus. E eu gritando, socorro, 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 veio uma paz e tal, enfim. Veio aquele processo todo, né, dentro de casa. E aí o cara arrombou a porta, depois chamaram o resgate, bombeiro, enfim. No resgate, resgataram minha mãe, tiraram, foi aquela loucura toda. A gente teve que ir para casa da minha tia, porque não dava para morar lá. Desabou tudo, perdeu a casa. E aí, passou o tempo, voltamos para dentro de casa.
reformaram o telhado, os vizinhos lá ajudaram, reformou, enfim, aquela coisa, tirou o barro, enfim. Minha mãe recebeu uma pancada no joelho, né, no resgate, cara. Passou o tempo, ela foi desenganada pelos médicos. Os médicos falaram que ia ter que amputar a perna dela devido à pancada do jeito que retiraram ela lá. Puxa vida. Ia ter que amputar a perna dela. Meu pai não estava em casa, velho. Meu pai não estava em casa. Depois apareceu, depois de meses apareceu, minha mãe já com aquela situação, a gente indo para médico, para tudo, procurando soluções. E você, menino, quantos anos menino, você tinha nessa época? 9 para 10 anos. Você teve que se transformar em adulto muito rápido, né, cara? Exatamente. E aí eu lembro, Geri, que iam muitas pessoas lá em casa, né? Nesse processo aí, muitas pessoas de várias religiões, né? Para tentar ajudar minha mãe de alguma forma. Mas um dia chegou uma tia lá, chegou uma irmã do coque, né? Que por sinal é uma prima nossa, prima tia, porque é bem mais velha que eu, prima tia, que é a tia Cléria. E ela levou um disco de vinil, para tocar. Aí, tá bom, beleza. Passaram-se os dias, manhã falou assim, ô Herbert, ela já sentada, a perna toda preta, já com data de amputação da perna. Misericórdia. E ela falou assim, ô Herbert, isso é que eu tô resumindo, né? É mais um assunto que ficou bem, né? E ela falou assim, Herbert, pega aquele vinil e LP ali, põe pra tocar. Põe pra tocar aí, que Cléria deixou esse vinil aí, põe pra tocar. Aí eu peguei o vinil, limpei com aquela flanelinha amarela, era uma radiola Sharp, botei com todo cuidado. Aí começou a cantar, a unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Começou a cantar e eu debruçado para a janela assim, né? Olhando para baixo. De repente, irmão, eu vi um estrondo no chão. Vi um estrondo assim, minha mãe batendo o pé no chão. Meu filho, Jesus me curou, eu tô curada. Ai, meu Deus. E Jesus entrou na nossa casa desse jeito, através do louvor, de uma forma, um disco, no LP, de um vinil. E a gente começou a ter encontro com Deus ali, literalmente. Minha mãe começou a andar, cara. Tinha meses sem andar. Ficou de pé, começou a andar. E ali a gente começou a servir a Jesus, né? E aí eu pude... Por que eu toquei nesse assunto? Por que eu falei nesse assunto? Porque aí eu conheci um pai que eu não tinha. Eu conheci o nosso Deus, Abba Pai. Então eu tive carência de paternidade. E eu ali já tinha lá para quase 11 anos já. E eu comecei a ir para o círculo de oração das crianças, fui batizado com o Espírito Santo. E aquele vazio que eu tinha dentro de mim, muitas vezes momentos que eu me via na laje ali, da frente da casa, de olhar e de querer, às vezes até me tirar minha própria vida. Poxa, por que meu pai é assim? Por que a vida é assim? Poxa, E eu comecei a ter encontro com Deus, ter encontro com Jesus. E um belo dia, meu pai voltou, eu via situações de violência dentro de casa de novo. E eu olhei assim, eu falei, eu decido não ser igual. Eu decido ser uma pessoa diferente. Eu decido que eu vou ter uma família no meu futuro. Isso com 11 anos ali, faixa etária de 11 anos de idade. E eu tomei uma decisão, e na realidade foi o Espírito Santo ali dentro de mim me impulsionando, né? A isso. E eu tive um encontro com o Pai das Luzes, né? Eu tive um encontro com o Papai do Céu. Hoje eu estou com 47 anos. E eu digo assim que foi a melhor coisa da minha vida, foi conhecer Cristo, né? Porque o meu irmão mais velho, né, Jesus, e conhecer Deus. Porque se não fosse isso aí, cara, pela estatística, olhando pelo que aconteceu na vida da minha família, por parte de pai, através das coisas que meu pai fez, foi muita destruição emocional, entendeu? Foi muita coisa que aconteceu. Porque aí o que aconteceu? Meu pai tinha outras mulheres, né? Enganou outras famílias, né? Então eu tenho mais ou menos aí uns
segundo minha tia, parte de pai, eu tenho mais ou menos uns 19 irmãos aí. Conheço só 6, né, de outras famílias, né? E então, assim, era para ser hoje, né? Hoje você falou, né, de como é que foi do início. Era para hoje eu não ter uma família. Se eu realmente fosse seguir aquele caminho lá, ia dar ruim. Ia dar ruim. Uma coisa que eu acho muito importante